Olá pessoal, Entre Livros e Ideias, professor Pedro aqui, sejam bem-vindos. 10 leis para ser feliz de Augusto Cury. A primeira lei deste livro é a contemplação do belo. Já deixei um vídeo aqui anteriormente fazendo uma introdução a esse tema e hoje me deu vontade de voltar e fazer o segundo vídeo, né? Bastante esporadicamente eu tenho entrado aqui, mas para falar um pouco sobre essa primeira lei que é contemplar o belo. Primeira pergunta é o que é o belo, segunda, o que é a contemplação e terceiro, como nós podemos fazer essa contemplação do belo como um meio de nós alcançarmos uma vida mais plena, mais feliz, conforme a proposta do Dr. Augusto Cury nesse livro. Bom, a primeira coisa, o que é a beleza? Eis aí uma coisa difícil de responder em poucas palavras, mas a definição clássica de beleza é que beleza é a harmonia das formas. E a contemplação é quando você para e percebe essa harmonia das formas. Você pode percebê-la de maneira consciente ou de uma maneira simplesmente intuitiva, pressentir aquilo. Um exemplo mais bem prático e cotidiano. Quando você vai a um restaurante mais chique, né, eles trazem uma comida muitas vezes que é feita na tua casa, mas eles trazem com uma apresentação diferenciada, com uma folhinha de louros em cima, uma pitada de alguma outra coisa, um pouquinho de arroz aqui, um pedacinho de carne colocado de uma maneira estratégica. Ou seja, aquele artista da culinária, ele procurou trazer vários elementos dentro de uma harmonia de formas. E quando você olha, até parece mais apetitoso, você tem vontade de comer aquele prato de uma maneira mais suave, né? Degustando. Por quê? Porque antes de você comer literalmente aquele prato, você o contemplou, que é uma forma também de degustação. Só que ali você está degustando algo que é abstrato, que é a beleza, que é percebido pela nossa inteligência. A nossa mente, ela é assim, ela procura a ordem e a harmonia em todos os lugares. Então, quando nós paramos para contemplar a beleza ou a harmonia das formas presente ao nosso redor, nós alcançamos essa satisfação. Agora, nós podemos perguntar o seguinte: aonde está essa beleza para ser contemplada? Será que é apenas nos grandes centros urbanos? Eu preciso ir para fora do país, eu preciso ir a um museu para contemplar as obras dos grandes pintores? Na verdade, não. A beleza ela está ao nosso redor. E muitas vezes está na própria natureza, nas pequenas coisas. Não sei se você já teve a experiência de se ver um tanto espantado ou admirado, por exemplo, diante da beleza de uma formiga andando na grama. Eu frequentemente me espanto quando eu vejo, por exemplo, um pequeno animal ou um pequeno inseto. Eu penso, poxa, dentro desse animal, dentro desse inseto existe uma coisa chamada vida. E o que é a vida? E eu fico tentando, pela imaginação, adentrar na realidade daquele ser. Aquele inseto, por exemplo, ele percebe o mundo. Ele tem uma inclinação, ele tem objetivos na caminhada dele. Nós diremos que são instintivos. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que ele é apenas uma máquina? Ou será que ele tem uma percepção de algum modo aproximada da nossa? Isso é uma forma de contemplação. É você olhar para uma formiga, para uma aranha, para uma borboleta e você tentar enxergar aquilo de uma perspectiva diferente. Perceber que não é apenas uma coisa andante no mundo, mas que há um mistério que a envolve e que existe uma harmonia em tudo aquilo que ela faz. Isso é contemplar a beleza. E no nosso cotidiano, isso está muito presente, mesmo nas nossas relações. Pode ser muitas vezes até mesmo uma ideia. Você pode contemplar a beleza entrando em contato com a natureza, percebendo esses elementos naturais e como eles se harmonizam. Você pode entrar em contato com a beleza no cotidiano das relações humanas, tentando perceber as pessoas, como elas se comportam, indagando acerca do que elas sentem e pensam, porque no ser humano há beleza, há mistério e beleza. Eu penso que beleza e mistério estão muito juntos, mas vivemos numa sociedade bastante pragmática
muito tecnológica, muito convencidos nós estamos de que dominamos já todos os mistérios por meio da ciência, e de certo modo isso acaba com essa perspectiva de contemplar o belo. Porque aquilo que é belo muitas vezes guarda um mistério. Um certo estudioso das religiões, que escreveu um livro sobre isso, ele fala sobre a casa, que no passado a casa do ser humano era tido como algo sagrado e, portanto, belo. Hoje ela virou uma máquina de você dormir. Você entra ali e dorme, né? A gente, para as refeições no passado, nós temos exemplos disso nas religiões, estavam eivadas ou permeadas por um sentido de beleza, tendo em vista, por exemplo, a Santa Ceia, quando Cristo reúne os discípulos, né? A própria Páscoa judaica que dá origem a esse momento, há ali um significado maior, uma beleza. Mas nós temos perdido um tanto disso. A poesia, algo que a gente nem valoriza tanto mais. A gente valoriza muito a ciência, a lógica, mas a poesia, ela é de extrema importância. Ela traz esse sentimento de apreensão do que é belo, de olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Então, encontrar a felicidade, ou plenitude, ou tranquilidade neste mundo conturbado e caótico, onde muitas vezes as coisas parecem não ter sentido, passa muito por isso, por perguntar onde está a harmonia nisso tudo, onde é que esses elementos eles se encaixam e qual é o mistério que há por trás de tudo isso. Então Augusto Cury ele traz algumas dicas. Primeiro, não seja escravo do padrão de beleza da sociedade. Ou seja, quando você entra numa rede social, você vai ver a beleza em coisas grandiosas. Na verdade, a beleza está bem próxima de nós. Escreva poesias ou leia poesias. Tentar escrever uma poesia requer que você olhe a realidade de uma perspectiva diferente. Lembra aqui de uma poesia, acho que é do Ledo Ivo. Ledo Ivo não, é daquele que é chamado de O Samurai das Letras, é o... Esqueci agora o nome dele, mas vou lembrar da poesia. Que uma pessoa chegou na beira da praia e sentou numa pedra e escreveu o seguinte: um dia alguém sentou nessa pedra para ver o mar, mas o mar não parou para ser olhado, e foi mar para todo lado. Ora, o poeta olhou simplesmente uma cena comum, alguém senta na pedra, as ondas vêm e batem ali. Mas o mar não parou para ser olhado, ele diz, e foi mar para todo lado. Ou seja, é uma maneira diferente de olhar a realidade e, portanto, contemplar a beleza. Escreva cartas para os amigos. Fique 10 minutos por dia no silêncio contemplativo. O silêncio, né? A gente não aguenta muito o silêncio em nossa realidade atual. As pessoas precisam falar. Nós precisamos muitas vezes falar. Qualquer coisa. Se não tiver algo para dizer que tenha uma harmonia, que tenha um sentido, que tenha uma consistência, então a gente vai falar qualquer coisa. Porque simplesmente é uma necessidade de falar. Seria mais ou menos como comer apressadamente. Não há uma contemplação, não há uma degustação. Mas esse é o sentido de contemplar a beleza. E de fato, se nós não aprendermos isso, nós perderemos uma boa parte daquilo que é, na verdade, viver como um ser humano. Porque o ser humano, ele não está aqui apenas para comer, beber e mexer, né, dentro dessa realidade. Faz parte da nossa vida essa contemplação, perceber a harmonia, e é claro, dentro dessa harmonia existem também as faltas, mas dentro disso ela faz sentido, e também tentar captar o mistério presente em todas as coisas. Então é isso, até nosso próximo encontro, pessoal.